Olá galera, tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Jonas, de Filosofia. Nós vamos refletir hoje sobre estética. Quero convidar vocês a inicialmente lermos aqui juntos uma parte bem importante que está no nosso livro didático e diz o seguinte: neste capítulo faremos uma investigação filosófica da arte produzida no período da Revolução Industrial. Procuramos compreender como se deu o processo artístico em um período no qual valorizou-se a produção em massa em detrimento da produção manual. Nossa investigação inicia-se com uma pergunta: o que foi a Revolução Industrial? Antes de continuarmos a leitura, observem que Revolução Industrial foi um modo que marcou a transformação da produção ou dos modos de produção. Isso vai ter impacto significativo na produção artística, ou seja, a produção artística ela vai estar inserida também nesse processo mecanizado gerado na sociedade como um todo pela Revolução Industrial. O que significa dizer que a transformação, a mudança nos modos de produção também ocorrerá ou terá impacto na transformação artística e na compreensão da arte, ok? A arte vai ser compreendida também a partir e vai ser exigida a partir de uma perspectiva de produção em massa, certo? Durante os séculos XVIII e XIX, ocorreram mudanças significativas entre elas a transformação do modo de produção. O trabalho artesanal para o trabalho assalariado com a utilização de máquinas. A Inglaterra foi o país que deu início a essa revolução, historicamente chamada de Revolução Industrial. Podemos enumerar algumas razões para que isso tenha ocorrido. A Inglaterra era composta de uma burguesia bem estabelecida economicamente, o país tinha boas relações de livre comércio na Europa, além de apresentar uma excelente localização geográfica, que facilitava operações marítimas como a exploração dos mercados ultramarinos, ou seja, os mercados para fora da própria Inglaterra. A ideia de progresso fundamenta as ações promovidas pela Revolução Industrial. Enquanto isso, outras ideias importantes como a felicidade, a construção da própria identidade, a valorização da cultura e da religião foram deixadas de lado. Pois bem, nós temos aqui, de modo bem geral, aquilo que caracteriza a Revolução Industrial. Eu gostaria de refletir com vocês alguns pontos muito importantes e muito significativos acerca da Revolução Industrial. Pois bem, a Revolução Industrial ela está essencialmente ligada ao capitalismo. O que é o capitalismo? É um sistema econômico que surgiu na Europa nos séculos XVI e XVII. O capitalismo, ele privilegia fundamentalmente a noção de comércio, ou seja, a perspectiva das regiões distintas de fazerem comércio. E esse comércio tem como grande objetivo levar esses indivíduos que comercializam, nesse caso, no seu início, são os burgueses, a obterem êxito econômico, ok? O que nós denominamos de lucro. Ou seja, o capitalismo é esse sistema econômico que vai, a partir do século XVI, moldar a Europa, ou seja, a capacidade dos países de negociarem os seus bens, as suas matérias-primas, aquilo que os países têm capacidade de produzir ou também a necessidade de trazer para dentro do seu país aquilo que, por vezes, o país não possui ou não possui em grande quantidade. Por exemplo, matéria-prima para se produzir algo muito importante. Se desenvolveu o capitalismo estimulado sobretudo pela Revolução Industrial e Revolução Francesa. Por que Revolução Francesa? Porque a Revolução Francesa, nós bem sabemos, ela ocorreu sobretudo a partir de uma grande revolta do povo, da população. Agora,
Quando nós dizemos que a Revolução Francesa ela foi uma revolta do povo contra a monarquia, nós estamos dizendo que revoltados também estavam os burgueses, ou seja, os comerciantes da época que precisavam pagar altos impostos para a monarquia, aqueles impostos que ainda vieram lá do mundo feudal e que prevaleceram, e os burgueses já não aguentavam mais pagar esses altos impostos, essas altas taxas para a monarquia, e o povo, especificamente, passando fome, não podendo ou não conseguindo comprar o mínimo para sobreviver, ocorre então a explosão dessa revolta popular e que ficou marcado como a Revolução Francesa. O fato é que, por que o capitalismo ele também é impulsionado pela Revolução Francesa? De novo, porque os burgueses, eles, junto com o povo, se revoltam contra o rei, ok? E a Revolução Industrial vai marcar a ascensão do capitalismo, porque a Revolução Industrial tem a ver com uma mudança dos modos de produção. Ou seja, os modos de produção vão se modificar, essencialmente, de produções manuais para produções industriais, ok? A expressão Revolução Industrial é utilizada para designar as transformações econômicas, sociais e técnicas que emergiram com a introdução de elementos como a energia mecânica, as máquinas e as fábricas no processo de mercadorias. Galera, nós temos que lembrar que antes da Revolução Industrial, isto é, antes do surgimento das fábricas, antes do surgimento das indústrias, antes do surgimento das máquinas, máquina movida a vapor, ok? Nós temos o mundo configurado a partir de uma produção manufaturada, mano de mão, ou seja, era uma produção fundamentalmente artesanal, o que passa a modificar-se a partir do século XVIII com a Revolução Industrial e com o surgimento de lugares próprios onde os indivíduos estariam inseridos, isto é, os trabalhadores, para produção de produtos em larga escala. Pois bem, outra característica é a introdução da máquina de fiar, movida a água, o tear mecânico e a máquina a vapor. O trabalhador agora ele vai passar a ser assalariado, ou seja, se antes ele produzia e ele trocava o que ele precisava, ou trocava o seu dia de trabalho por o cultivo na terra, por exemplo, ou pela possibilidade de plantar naquela terra, agora ele vai receber um salário. É bem verdade que a Revolução Industrial ela tem um ponto muito positivo, que é a industrialização e a possibilidade de modernização, mas também há um lado muito negativo, que é a situação dos trabalhadores nas fábricas. Ou seja, é uma época em que os indivíduos não possuem nenhum direito, eles passavam de 14 a 16 horas por dia numa fábrica. É uma época em que os indivíduos eram extremamente pobres, trabalhando dentro das fábricas e, ao retornarem aos seus lares, eram pessoas que não tinham as mínimas condições de higiene, de saúde, de proteção do trabalho e etc. Pois bem, então a Revolução Industrial marca a ascensão do capitalismo, mas também marca um processo de desigualdade muito grande. E vejam uma expressão literária e artística que depois torna-se um filme, e dessa época, isto é, fruto da Revolução Industrial, o Frankenstein. Ou seja, a história narra que o Dr. Frankenstein, ele constrói um monstro, ele dá vida a alguém. Olha que interessante, o que está por trás dessa ideia de dar vida? Nós sabemos que a vida, ela é fundamentalmente uma concepção biológica. Nesse caso, Frankenstein, ele é movido à energia elétrica. Olha a ideia da literatura da época, do século XIX, de mostrar
O que a energia elétrica poderia fazer? Por exemplo, produzir vida. A Revolução Industrial marca, portanto, a transformação artística da época. E essa transformação é significativa à medida em que segue as transformações que são causadas pela revolução da indústria e a aceleração da produção em massa. E a obra artística estará ligada a essas transformações e a uma massificação. Ok, galera? Um abraço para vocês, até a próxima aula.